O Vasco com credibilidade, o Vasco com uma imagem boa, o Vasco entrando bem no noticiário, não frequentando o noticiário da maneira que a gente frequenta. O Vasco está... Mas Vasco e só Jorge Salgado estão preparados. O projeto está pronto, elaborado pelos melhores profissionais do mercado. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral aqui. Vascaína ajuda Vascaína, então se inscreve aí. Deixa aquele like também, o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esqueça também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, deixando o seu comentário e também o quê? O seu desabafo. Que momento que a gente vive no Clube de Regatas Vasco da Gama e a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa situação aí que aconteceu lá em São Januário, aí a torcida, né, de uma forma pacífica, querendo saber, querendo soluções para o nosso clube, para o momento que a gente vive e realmente está bem complicado. Fiz questão de mostrar aí no início do vídeo, né, essas situações que aconteceram aí durante a campanha, tanto o Jorge Salgado falando que queria um Vasco com credibilidade, o Osório falando que tinha projeto, estava tudo preparado para entregar o que a gente está vendo, né? Um clube com dívidas, um clube na 11ª colocação de uma Série B, ou seja, o planejamento, a credibilidade é nada. Eles não têm nada para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora a maioria da torcida, né, talvez aí 5% não queira enxergar neles que é o fim do clube. Na mão desses caras é o fim do Vasco. Eu, na minha carreira de torcedor, vamos dizer assim, vejo aí com meus 29 anos, vou fazer 30 agora em setembro, dia 18 de setembro, é o pior momento do Vasco dentro de campo. Numa Série B, você jogar de igual para igual contra Londrina, Remo, Vila Nova, é o fim dos tempos para o Vasco e para todo vascaíno, família vascaína. Então, vamos repercutir aí toda essa situação de ontem, né, com o Salgado, com o Júlio, né, e o Leven também aí. Eu vi no canal do Léo Lacerda ele dizendo ali que vai segurar um pouco, não vai se expor tanto, tem a situação aí do julgamento, tá em andamento, mas não dá para aguentar. Então, família vascaína, isso é uma postagem aqui do Jorge Salgado através do seu Twitter. Eu vou abrir aspas aqui para o Jorge Salgado. Então, desde que assumi a presidência, deixei o Vasco de portas abertas para receber os vascaínos, dispostos a colaborar, incluindo os demais candidatos como o Júlio e o Leven. Nesse período, recebi mais de uma vez o Júlio em São Januário e nunca fui procurado pelo Leven. Apesar de nada concreto ter sido efetivado, sigo aberto para tratar de qualquer assunto que seja de interesse do clube. Todos conhecem minha personalidade. Trato os assuntos com serenidade e sem distinções desnecessárias. Vivemos uma situação desafiadora e seguiremos trabalhando incansavelmente para recolocar o Vasco no seu lugar de direito. Saudações vascaína. Então tá aí, família vascaína, mais um blá, 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 blá. A gente viu na coletiva, os caras não tem nada de concreto, né, realmente para solucionar essa situação desafiadora que ele está falando aqui. Eu tenho que dizer para você que é uma situação humilhante. É humilhante o que a gente está vivendo. Não tem nada de desafiador. É uma humilhação que o vascaíno está vivendo hoje. E é por isso que está havendo uma cobrança, né, querendo saber quais são as soluções e eles não têm nada. E aí vem com essa situação aqui agora de dizer que deixou as portas abertas para todo vascaíno ajudar. Meu irmão, que porra que é essa? Que porra que é essa? Né? Se você tá com o clube na mão, se você é o presidente do clube, você tem aí 93 milhões de dívidas, você tem um clube em 11ª colocação, você é o cara que está lá em exercício. Hoje o Jorge Salgado é o presidente. Fake ou não, ele tá lá na cadeira. Então quem tem que solucionar os problemas, quem tem que correr atrás de soluções é ele.
É ele. Então tem gente aí no Twitter, que é meu canal de torcedor, então eu posso falar que são torcedores igual a mim. Tem gente aí questionando o Levin, que ele nunca procurou, né? Que mostrou aí uma postagem do dia 16, que o Jorge Salgado nem era presidente. Meu irmão, tô nem aí. Foda-se. Quem tem que procurar todas as soluções para o Vasco é quem está sentado na cadeira. E quem está sentado na cadeira é o Jorge Salgado. Então eu vou ler essa parte aqui, que é muito interessante, que o Levin faz também numa postagem do Instagram. Tô nem pouco interessado no dia. E ele fala aqui o seguinte: o Projeto Somamos estudou todas as alternativas de solução financeira para o Vasco e chegou à conclusão que é melhor para o clube é o vascaíno. Agora não é a venda de ativos, muito menos do seu futebol, mais investimentos financiados. Sigo à disposição do clube para implementar o projeto na sua integralidade, mesmo com tanta perversidade por parte dos que lá estão, a única e exclusivamente por amor ao Vasco e aos vascaínos. Então, família vascaína, eu não quero saber a data, o dia, eu quero saber quem tá lá, quem tem que ser cobrado. Não é o Levin, não é o Júlio, não é porra nenhuma de ninguém. Nesse momento é o Jorge Salgado. Se ele é o presidente do Vasco, ele tem que buscar as soluções, ele tá lá dentro, ele tem que unir a política do clube, ele tem que chamar cada candidato para ver se dá para ajudar nessa situação tão difícil. Ele não é a rainha da Inglaterra, ele não é a rainha da Inglaterra. E as situações que são colocadas aí na mídia, né, e pela internet, lembra aquela situação lá do Mário Coelho, do Fábio Azevedo, o empresário falando que queria negociar com o presidente da Havan para aumentar o patrocínio do Vasco, que ele também queria dar uma quantia significativa para o Vasco, e o Jorge Salgado, tô nem aí. Palavras do empresário. A questão da Betano também foi trazida aí pelo passador de pano do Fábio Azevedo. Presidente do Atlético foi na reunião, do Fluminense foi na reunião, a empresa Betano, o Jorge Salgado no casezinho. Então ele está pouco se lixando para a situação do clube e vem dizer que está de portas abertas. O Vascaíno está cansado, o Vascaíno não cai mais nessa porra dessas histórias, dessas narrativas que são criadas dentro do Vasco da Gama, porque há 20 anos está assim e os resultados estão aí. E aí, família vascaína, vamos trazer aqui o Leonardo Gonçalves, que foi o coordenador da campanha do Levin, e ele fala exatamente aqui: pega um pouco ali do Salgado, não deixa também de pegar o Júlio Brandt, né? Porque o Mussa tirar essa ação pode resolver os problemas do Vasco. Se liga só. Nós estávamos aqui almoçando, eu e o Levin, numa mesa, e o Júlio almoçando, fazendo um almoço, que acho que é tradicional dele lá, uma vez por mês, parece, em mesas diferentes. E a torcida estava aqui no Vasco e pediu para conversarmos numa boa, sem estresse, sem cobrança, para ver o que a gente poderia ajudar, né? Que tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo temeroso, porque o fato é que parece que hoje o Vasco está sem comando, né? E o risco de não subir é enorme. E isso é uma tragédia, acho que talvez até maior do que o Vasco cair de divisão. Né? Cair, que eu digo, da A para B, né? Porque cair da B para C, acho que nenhum vascaíno cogita isso. Mas assim, para mim o Vasco não subir é muito grave. E aí a torcida foi perguntar o que a gente poderia fazer. E chegou-se no final a um consenso que sem a diretoria querer ajuda não há o que se possa fazer nesse momento. Entendeu? Então agora só tem 3 alternativas, eu diria. Né? O Salgado pedir ajuda ou o Salgado admitir que não tem mais condição de governar o Vasco, que eu acho que é uma alternativa, ou então o Mussa tirar. Família vascaína, toda essa situação, né, de Jorge Salgado aparecer, né, que é um fantasma, mal aparece aí como presidente do Vasco, vinha a público dizer que está aberto, né, a qualquer um que queira ajudar o Vasco. Aconteceu muito por essa situação, né, da torcida que foi lá conversar de uma forma pacífica, né, como o Léo disse, querendo soluções para o momento que o Vasco está vivendo. E o Júlio, através do Twitter dele, disse ali mais uma vez algumas coisas para surfar na onda, para aproveitar o momento, para tentar limpar a barra dele, que está queimada e que vai permanecer queimada, porque o vascaíno, meu amigo, não cai nessa, tio. Não cai nessa. Então, através do Twitter dele, ele coloca aqui, ó: tivemos hoje um encontro com as oitavas. Propus que organizem
uma reunião minha com Jorge Salgado e demais lideranças políticas para buscar soluções emergenciais para a crise do nosso Vasco. Tenho certeza que com união de todos, torcida, agentes políticos e sócios, seremos capazes de sair dessa crise. E família vascaína, não precisa nem eu questionar, porque você já sabe quem é Júlio Brandt e tudo que ele fez para o Vasco da Gama. Se há mais Vasco, se o Jorge Salgado está aí fazendo o que está fazendo com o Vasco, ele deu passe para o gol. Ele tem papel fundamental em toda essa situação. E agora quer se portar como oposição e como um agente político que está ali para ajudar o Vasco da Gama. Mais uma vez, se eles estão ali dentro fazendo o que estão fazendo, ele foi o camisa 10. Ele e a sempre Vasco. E aí, quem melhor do que eu para questionar toda essa situação? Quer ser realmente oposição? Escuta só o que o Levin está falando aqui. Júlio, parece que é oposição, só porque a situação que ele ajudou a construir não deu certo. Daí sugiro, se não está feliz como estamos, pede ao que começou toda a bagunça para renunciar à sua ação. Se fizer isso, o que ele diz ser oposição perde o posto e eu posso assumir e implementar o projeto que pode mudar o Vasco imediatamente, sem precisar mais esperar a justiça. Ao invés de fazer isso, seu plano é dizer que está propondo uma união e, na sequência, o que nada fez, faz ou fará. Diz que só ele buscou ajudar, apesar das inúmeras mensagens postas em entrevistas, live, etc. Ao final, ambos defendem o status, ou seja, que nada mude, quando o que o Vasco mais precisa é de mudança. Esta mudança só será possível com uma liderança que seja capaz de trazer a equipe executiva proposta e que tenha um conselho deliberativo que esteja comprometido com o projeto para alterar o estatuto de forma a tornar possível sua implementação. O resto são apenas narrativas de dois grupos que estão para se defenderem do óbvio, que são farinha do mesmo saco e que suas ações e condutas destruíram o Vasco. Cabe a vocês, vascaínos, acreditem no que bem quiserem. Exatamente isso, belo questionamento, belo post, belas palavras. Eu tenho certeza que não tem vascaíno que cai mais nessa conversa, nessas atuações, nesse blá blá blá. Essa galera do Twitter aí que quer questionar, quer isso, o Levin nunca procurou. Irmão, quem tem que procurar é quem tá no clube, quem tem que ser cobrado é o Jorge Salgado. Ponto final. Ponto final. Porra, é isso. Não tem outra conversa. Família, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.